Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Consulpan. É a nossa terceira aula sobre a banca. Se você não conferiu os vídeos passados, dá uma olhada aqui no nosso canal. E antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo que você encontra informações tanto sobre o nosso curso online da preparação à aprovação, como também dos nossos e-books. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para o componente curricular Educação Física, foi um marco muito importante para a área, pois percebia-se uma verdadeira desorganização no que se refere a o que ensinar ao longo dos anos escolares. Em relação ao avanço no referido documento, destaca-se a inclusão de 8 dimensões do conhecimento, contribuindo, portanto, para qualificar a prática pedagógica na educação física escolar. Sobre as dimensões do conhecimento, assinale a alternativa correta. E aí, relembrando, quando a gente fala da BNCC, de fato um documento fundamental, principalmente pensando nos concursos de educação física, de 2018 para atualmente, a gente vem tendo cada vez mais questões sobre a BNCC. E as questões sobre essa temática normalmente vão trabalhar unidades temáticas, suas classificações e sua distribuição ao longo do ensino fundamental, as dimensões do conhecimento, as competências específicas e também alguns trechos mais específicos lá que a gente encontra no capítulo da educação física na BNCC. E aí, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar especificamente as dimensões do conhecimento. Então, vamos lá. Alternativa A. A dimensão uso e apropriação refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal na realização das mesmas. Na verdade, quando a gente fala da dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais, a vivência de fato das práticas corporais, a gente vai estar falando da dimensão de experimentação e não de uso e apropriação. Quando a gente fala de uso e apropriação, a gente vai estar falando de uma dimensão do conhecimento que possibilita ao indivíduo realizar as práticas corporais de forma autônoma ao longo de sua vida. Ele de fato consegue se apropriar e utilizar essas práticas corporais. Então, falando de vivência das práticas corporais, de fato, a gente fala da dimensão de experimentação, não de uso e apropriação. Item B. A experimentação refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal, e aí está invertido. Nesse caso, seria aí sim a dimensão uso e apropriação, que de fato refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Então, A e B falsas, elas estão invertidas na verdade. Item C. A fruição diz respeito àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura corporal de movimento, não só durante as aulas, como também para além delas. E aí, na verdade, é falso. A fruição é a dimensão do conhecimento que está relacionada à apreciação estética das experiências proporcionadas aí pelas práticas corporais. Então, a alternativa C também é falsa. Item D. A reflexão sobre a ação refere-se aos conhecimentos originados da observação e análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas pelos outros. E aí, a alternativa D é verdadeiro, é exatamente essa descrição relacionada à dimensão reflexão sobre a ação. Então, primeira questão, de fato, item D é o correto. Segunda questão. Em uma escola, o professor de educação física utilizou o teste de 12 minutos durante o semestre letivo para avaliar a aptidão física dos alunos e conseguir, com o apanhado de dados, relacionar o estado de saúde dos mesmos. Sobre o teste de 12 minutos, é possível afirmar, exceto, e aí é uma típica questão sobre a avaliação física, mais especificamente aí sobre o teste de 12 minutos, ou também conhecido como teste de Cooper. Item A. Também é conhecido popularmente como teste de Cooper, e aí eu acabei adiantando a informação que é exatamente isso que eu falei anteriormente, Do teste de 12 minutos
é também conhecido como o teste de Cooper. Então, a alternativa A é correta, a gente não... nessa segunda questão, a gente na verdade está buscando a alternativa incorreta. Item B. Este teste avalia a aptidão física e é o mais utilizado, pois pode se aplicar a uma grande quantidade de pessoas, e aí é verdadeiro, né? No teste de 12 minutos, no teste de Cooper, normalmente a gente pode utilizar uma pista de atletismo, uma pista, um percurso previamente delimitado, e aí a gente consegue utilizar esse teste para avaliar muita gente ao mesmo tempo, pois o teste se resume a colocar as pessoas para percorrer a maior distância possível durante esses 12 minutos, né? Então, quando a gente tem uma pista de atletismo, um percurso definido, né, a gente consegue avaliar muita gente ao mesmo tempo, porque é basicamente colocar as pessoas para realizarem essa caminhada, essa corrida, ou seja lá, a forma que essa pessoa conseguir se deslocar o mais rápido possível, mas tentando buscar percorrer a maior distância possível nesses 12 minutos. Então, de fato, é um teste barato, é um teste efetivo, que traz boas informações e que é relativamente fácil de utilizar, inclusive para uma grande quantidade de pessoas, né? Então, item B também é verdadeiro. Item C, este teste tem como objetivo avaliar as condições musculares, e aí na verdade o teste de Cooper ou o teste de 12 minutos, o grande objetivo do teste é avaliar a capacidade cardiorrespiratória, né? Então não é as condições musculares, mas sim avaliar a capacidade cardiorrespiratória. Então item C é o incorreto. Item D, este teste consiste em correr ou andar a maior distância possível, sem interrupções durante os 12 minutos, e aí, verdadeiro, essa inclusive foi uma informação que eu trouxe anteriormente, né? Então, segunda questão, de fato, item C é o único incorreto, já que na verdade não avalia as condições musculares, mas sim a aptidão, a capacidade cardiorrespiratória. Segunda questão, então, item C é o correto. Terceira questão, de acordo com Giraldelli Jr., 5 tendências fizeram parte da história da educação física brasileira: higienista, militarista, pedagogicista, competitivista e popular. Em relação à tendência militarista, assinale a alternativa correta. Item A. A concepção militarista foi caracterizada pelo ensino do método desportivo generalizado, com a finalidade de buscar talentos esportivos, visava preparar os jovens para a guerra. Na verdade, a tendência que buscava aí, tinha essa finalidade de buscar talentos esportivos, na verdade vai ser a tendência esportivista que ocorreu no período da ditadura militar. Então, muito cuidado, já falei isso em várias outras aulas, já falei também na nossa página do Instagram, muito cuidado para não confundir a tendência militarista, né, a concepção militarista, com o período da ditadura militar. A tendência militarista tem suas características, enquanto que a ditadura, no período da ditadura militar, a gente vai ter a tendência esportivista, que tinha aí essa finalidade de buscar talentos esportivos. Então, item A é falso. Item B, o método sueco e o método alemão tiveram primazia no desenvolvimento dessa tendência, e aí, na verdade, o método sueco e o método alemão tiveram a maior importância na tendência higienista, né? A tendência anterior à tendência militarista. Na tendência militarista, a gente já vai ter aí uma importância maior do método francês, que se tornou aí o método oficial do Exército Brasileiro por volta da década de 1920. Então o item B é falso, já que não é o método sueco e o alemão, mas sim o método francês que teve uma maior importância desse período. Item C, essa tendência teve como propósito formar uma juventude disposta a servir a pátria de forma adestrada, docilizada, obediente e preparada para o combate nas grandes guerras. E aí, perfeito. De fato, a grande finalidade da tendência militarista era justamente ter uma juventude forte, que defendesse a pátria, que pudesse trabalhar nas indústrias e que estivesse preparado para uma possível grande guerra futura, né? Já que justamente a tendência militarista vai ocorrer aí no período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a ideia, a finalidade dessa tendência era justamente ter uma juventude forte para se preparar para uma possível futura guerra, mas que também defendesse a pátria, que fosse possível também que fossem capazes de trabalhar na indústria e também servir ao país dessa forma. Então o item C já é o correto.
Item D, a tendência militarista se desenvolvia especialmente por meio de aulas teóricas, e aí é falso, já que na tendência militarista a gente vai ter o grande enfoque na ginástica de fato, né? na concepção estritamente prática da educação física, no método ginástico, mais especificamente as ideias do método ginástico francês. Então, item D é falso, nesse caso, terceira questão, realmente a alternativa C é a correta. Quarta questão, o handebol é uma modalidade olímpica. Quanto aos seus fundamentos e regras oficiais, assinale a alternativa incorreta. Item A partida é composta por 2 tempos de 30 minutos cada, e aí verdadeiro, né? Muito importante quando a gente fala de modalidades esportivas, principalmente aí dos esportes coletivos, né? Os principais, a gente compreender dimensões de quadra, principais fundamentos, duração e formas de pontuação, né? Sempre que eu recomendo alguém que quer estudar aí as modalidades esportivas pensando nos concursos públicos, eu recomendo que inicie justamente por essas principais informações: número de jogadores, duração, tamanho de quadra, principais fundamentos e também as formas de pontuação. E aí, nesse caso, a alternativa A é correta, já que realmente no handebol a partida vai ser composta por 2 tempos de 30 minutos cada. Item B, a quadra possui 40 por 20, e aí também correto, né? É basicamente as mesmas medidas da quadra de futsal. Item C, um time é composto por 6 jogadores, e aí temos a alternativa incorreta, já que na verdade no handebol o time todo é formado por 14 jogadores, né, nas regras oficiais, porém em algumas competições é possível ter uma equipe com até 16 jogadores, porém em quadra são 7 jogadores, né, 6 jogadores de linha e um goleiro. Então a alternativa C já é falsa, já é incorreta, porque o time é composto, né, em quadra por 7 jogadores. E aí, item D, jogos oficiais possuem 2 árbitros e um cronometrista, verdadeiro também, porém eu tenho apenas uma ressalva que além dos 2 árbitros e o cronometrista, a gente tem também um secretário. E aí, como a questão não deixa apenas, não traz a palavra apenas, né, apenas 2 árbitros e um cronometrista, a gente pode considerá-la sim como uma alternativa correta, mas trago essa ressalva que além dos 2 árbitros e do cronometrista, a gente tem também o secretário. Então, quarta questão, de fato, a alternativa C é a incorreta no caso, né, já que na verdade no handebol são 7 jogadores e não apenas 6. E quinta questão, na Idade Média, após o declínio do Império Romano, houve a ascensão do cristianismo. Nesse contexto histórico, a educação física, item A. Então vamos falar da história da educação física, mais especificamente na Idade Média. Item A foi bastante valorizada com o surgimento de metodologias que permanecem até os dias atuais, e aí é falso, né? Na Idade Média, na verdade, a gente vai ter o que a gente considera um declínio da educação física, já que nesse período a parte corporal, né, o corpo, era considerado como uma fonte de pecado, e aí tinha uma grande valorização da parte espiritual. Então, tudo que estivesse relacionado ao corpo era mais considerado como uma fonte de pecado, né? O culto ao corpo, os exercícios, os jogos, por exemplo, os jogos olímpicos, né, os jogos baseados aí nos Jogos Olímpicos gregos, eram considerados extremamente um pecado, já que eram considerados uma oferenda aos deuses pagãos, né? Então a gente tinha aí uma condenação dos Jogos Olímpicos gregos e também dos Jogos romanos, já que eram extremamente sanguinários, né? Na Idade Antiga, os Jogos romanos realmente eram bem sanguinários, e aí na Idade Média a gente tem uma proibição tanto dos Jogos Olímpicos gregos, como também dos jogos e do esporte grego, como também desse esporte mais voltado para Roma, já que no esporte grego a gente tinha essa condenação por ser um culto a deuses pagãos, né, os deuses gregos, enquanto que o esporte romano era muito mais sanguinário, muito mais violento. E aí na Idade Média a gente tem justamente uma condenação disso, tentando valorizar aí mais a parte espiritual. E aí item A é falso por conta disso. Item B, manteve-se como estava, já que não houve mudanças significativas durante esse período. Falso justamente por essas informações que eu falei anteriormente, né? A gente tem uma condenação do culto ao corpo, do trabalho do corpo e uma valorização exacerbada dessa parte espiritual.
Item C, entrou em declínio, pois a ascensão do cristianismo trouxe novos valores e costumes, e aí, de fato, é a alternativa correta dessa quinta questão. Então, quinta questão, alternativa C é a correta, e com isso finalizamos mais uma aula de resolução de questões da Banca com Supan, trabalhando aí temas importantes. Lembrando, se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concurso de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, e se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui no nosso canal do YouTube, lá no nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou também pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Então é isso, muito obrigado, espero que tenha gostado da aula e até a próxima.